para conseguir vencê-lo em 4 encontros, né? Então, vamos lá. Boa tarde, boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai terminar, então, o texto da análise leiga. Lembrando que a gente dividiu ele em 4 partes de propósito. Uma primeira parte, a gente deu... Agora começou a gravar, vou falar de novo. Então, boa tarde todo mundo. Para quem está assistindo depois, a gente vai trabalhar hoje a 4ª parte do texto da análise leiga. Então, só lembrando, por que nós dividimos em 4 partes? A primeira parte, a gente queria dar o contexto histórico do texto. Por isso, inclusive, nós fomos primeiro no pós-fácil, né? Ou seja, o texto que o Freud escreve sobre por que ele escreveu o texto, né? Para defender, inclusive, um colega de profissão que estava sendo acusado de charlatanismo, o Hayek. Todo mundo lembra disso. Depois, a gente entrou propriamente no texto, e nessa entrada do texto, a gente foi analisar, e aí o Freud faz uma coisa muito interessante, que ele queria provar, por A mais B, que ter uma formação médica não ajudaria em nada. E, para isso, ele faz um favor maravilhoso para a gente, que é fazer uma enorme revisão de todos os conceitos fundamentais da psicanálise. Então, ele dá uma baita aula, da qual a gente não pôde aprofundar, né? Até porque, senão, a gente não vence o texto. Mas a gente estava até brincando sobre isso no encontro passado. É como se ele estivesse dizendo, olha, ou bem você lê e tem propriedade sobre tudo que está dizendo, ou você ainda tem que estudar mais, e ainda não está aí em condições de dizer sou um psicanalista. E aí, finalmente, hoje, a gente vai, então, finalizar o texto, falando especificamente sobre aonde se forma. O Estado deve intervir ou não deve intervir? Deve ter faculdade de psicanálise ou não deve ter faculdade de psicanálise? A psicanálise deve ser uma formação após o curso de medicina ou após o curso de psicologia, atrelada a um outro curso específico ou não? Então, vamos pensar a partir do que o Freud está dizendo, inevitavelmente isso faz uma ponte para algumas questões de hoje, e no final das contas vocês vão perceber que não há uma resposta simples, porque seria reducionismo. Mas vários problemas que o Freud já experimentava naquela época, é engraçado, a gente lê hoje, olha, fala, é igual, são problemas muito parecidos. Um dos problemas principais são pessoas querendo pegar atalho. Vocês vão perceber no texto que ele fala muito mal de quem pega atalho. E talvez esse seja um dos grandes problemas, porque quando uma pessoa ela pega atalho, e aí o Freud, a gente vai chegar nessa parte do texto, o Freud fala uma coisa muito interessante, quanto menos uma pessoa sabe, mais confiante ela é. Isso é genial, né? Já perceberam que quanto mais a gente estuda, mais insegura a gente fica? Né? A gente estuda e pensa, que diabo que eu estou fazendo? A gente estuda e pensa, nossa, ainda tem coisa demais para ler. E o Freud fala uma coisa muito interessante, quem menos estuda é quem se acha mais confiante. E isso é um perigo, né? Porque se a pessoa ela confia rapidamente, né, na capacidade, que não existe, de praticar qualquer que seja a profissão, não vai ser uma instituição ou um órgão que vem legislar que vai dizer para ela se ela tem ou se ela não tem. Se ela está muito confiante que ela tem, pouco importa o que vão dizer. E essa confiança ela é um pouquinho perigosa. Então, vamos lá voltar agora para o texto. Lembrando, eu vou dar saltos para a gente poder avançar no texto. A gente está no 244 do PDF, ele vai até 270, e a gente vai cumprir aí esse trecho. E só lembrando, então, deixa eu pegar aqui. E aí, na outra semana, a gente estava conversando se a gente continuaria com o Freud ou se a gente iria para o Lacan. Vamos passar um pouquinho para o Lacan, e depois a gente volta de novo para o Freud, até porque a leitura do texto do Freud e do Lacan são esforços diferentes. Embora as conclusões que o Lacan chega são muito interessantes, o Lacan escreve mal, tem que ser honesto. O Freud escreve muito bem, né? Então, o Freud fala sobre coisas muito complexas, mas um texto muito bem escrito.
Então, inclusive, você se deleita no texto, não porque ele é fácil, ele é complexo pra caramba, mas ele é muito bem escrito. O Lacan ele fala sobre coisas muito interessantes, mas, infelizmente, ele tem uma escrita complicadinha. Mas vamos entrar, então, no Lacan na próxima semana, e depois a gente volta para o Freud, para a gente poder falar sobre construções em análise, que é um texto que ainda está na nossa conta aqui, da gente chegar nele. O texto que a gente vai estudar, ele está nos escritos, cadê? Estou tentando achar a página dele aqui. Meninas, achei a página para mim, o do... Cadê? Qual é o texto, Renata? Pois é, deu branco agora o nome do texto. Aquele da terapia e seus princípios de poder. Qual que é o título exato? Me ajudem. Vamos jogar na internet, que é mais rápido, né? A direção do tratamento e os princípios de seu poder, ó. Tá vendo? A direção do tratamento e seus princípios de poder, que está no... 591. 591, obrigada. Então, 591 dos inscritos, de repente, ele tinha sumido aqui. Eu estou com ele na mão e a página sumiu da minha frente. Então, página 591 dos inscritos, a direção do tratamento e seus princípios de poder é o que a gente começa na semana que vem, tudo bem? Vão lendo antecipadamente, até porque ele não é, como eu disse para vocês, um texto simples. Então, se deixar para acumular muito, e ele é um texto, por não ser simples de ser lido, ele é um texto que, no final das contas, ele dá umas travadas. Então, às vezes, não se espantem que vocês vão ficar uma hora no parágrafo. Acontece, tá? Mas aceita e segue, tá? E aonde travar, marca, porque normalmente onde travar é interessante para debater. Então, vamos voltar agora para o Freud, para a gente poder terminar a questão da análise leiga, e todo mundo, então, já sabe qual é o material para o próximo encontro. Então, vamos lá. Pegando aqui o texto do Freud, deixa eu aumentar aqui para ficar mais visível. Vamos começar aí da página 244, então. O nosso interlocutor, né? O interlocutor com que o Freud está conversando. Diga. Você poderia, no lugar de dar a página, colocar a seção que fica mais fácil de encontrar em outras edições. Posso. Meninas, Rosana, você consegue localizar qual... No físico, no livro físico está no 261, mas é essa mesmo. Acabei pegando o livro igual o seu, porque a tradução é muito diferente. Você está com esse. Qual que é a seção, Rosana? A seção, finalzinho da seção 5, foi rápido. Isso. Finalzinho da seção 5. Obrigada. Tá? Nada. Obrigada. Então, finalzinho da seção 5, 2 parágrafos, penúltimo parágrafo da seção 5. Pronto, agora ficou fácil. Então, penúltimo parágrafo da seção 5, página 244 do PDF da Autêntica. Aí vocês colocam aí no chat o da Companhia das Letras e o da Autêntica Físico também. Então, olha só, o nosso interlocutor aqui, que está conversando com o Freud, diz o seguinte: o senhor terminou finalmente, tipo assim, você está aqui há páginas e páginas e páginas explicando detalhadamente o funcionamento da psicanálise. Estou um pouco tonto com a quantidade de coisas que eu ouvi do senhor. Apenas me diga ainda como e onde se aprende e o que se precisa para exercer a análise. Né? Então, aonde que se estuda isso e o que eu devo, então, aprender para exercer essa prática? E o Freud responde, atualmente, em 1926, só 2 institutos em que ocorre o ensino de psicanálise. O primeiro em Berlim, instalado por Max Eutigon, da associação local, e o segundo mantido pela Associação Vienense de Psicanálise, com recursos próprios e sacrifícios consideráveis. Então, nessa época, 2 institutos de formação em psicanálise. Nesses institutos, os próprios candidatos são analisados, têm aulas teóricas em forma de palestras sobre os objetos importantes para eles e usufruem da supervisão de analistas mais velhos e experientes. Perceberam aqui o tripé?
Então, veja, aqui o Freud está deixando claro o tripé da formação. Então, qual que é o tripé da formação? O estudo teórico, que é o que nós estamos fazendo aqui, inclusive, né? Inclusive, as reuniões do Freud eram nas quartas-feiras, tá? Um dos motivos que eu coloquei nas quartas-feiras em homenagem ao Freud, vocês devem ter percebido isso. Então, eu gosto das quartas-feiras. Então, o estudo teórico, né, que acontecia nas quartas-feiras, a supervisão com analistas mais velhos e mais experientes, né, e a análise pessoal. Então, aqui ele deixa bem claro o tripé que está lá desde Freud, repete-se com Lacan, continua até hoje. Calcula-se que sejam necessários, em média, 2 anos para essa formação. Evidentemente, após esse período, ainda se é iniciante. Olha que interessante. Então, depois de 2 anos, você já está pronto? Não, depois de 2 anos, você está pronto para iniciar. Ou seja, você é iniciante. Você está longe de dizer, estou formada nunca, né? Mas você está longe de dizer que você concluiu alguma coisa. A preparação para a atividade analítica não é tão fácil e simples como se pensa. O trabalho é difícil e a responsabilidade é grande. Mas aquele que tiver passado por uma formação dessas, que tiver sido analisado e que absorveu tudo o que pode ser ensinado hoje sobre a psicologia do inconsciente, que transita bem na ciência da vida sexual e que aprendeu a técnica delicada da psicanálise, assim como a arte da interpretação, o combate à resistência, o manuseio da transferência, não é mais um leigo na área da psicanálise. É um leigo no sentido da medicina, não mais um leigo no sentido da psicanálise. Ele está apto a empreender o tratamento de distúrbios neuróticos e, com o passar do tempo, ele poderá conduzir, neste contexto, tudo aquilo que se pode requerer dessa terapia, que se pode requerer. E aí, então, o nosso interlocutor vai questionar novamente. O senhor Freud empenhou grande esforço para me mostrar que a psicanálise e o que é psicanálise e quais os conhecimentos que se precisa para praticá-la, com alguma perspectiva de sucesso. Bem, não me fará mal ter ouvido o senhor, mas não sei que influência o senhor espera ter sobre a minha opinião em relação às suas considerações. Vejo diante de mim um caso que não tem nada de extraordinário. As neuroses são um tipo especial de doença, a análise um método especial de tratamento, ou seja, uma especialidade médica. Freud está falando há 50 páginas sobre a diferença entre medicina e psicanálise, e a conclusão do nosso interlocutor é que ela continua sendo, a neurose continua sendo uma doença, e o tratamento continua sendo uma especialidade médica. Então, geralmente, a regra é que o médico que escolheu uma área específica da medicina não se satisfaça com a formação atestada pelo diploma, especialmente quando ele quer estabelecer-se em uma cidade maior, somente onde se podem alimentar especialistas. Quem quiser ser cirurgião vai procurar trabalhar alguns anos em uma clínica cirúrgica, assim como oftalmologista, laringologista e até o psiquiatra, que talvez nunca se livre de uma instituição pública ou de um sanatório. Então, o que ele está dizendo? Eu não consigo entender por que essa formação não pode vir como uma especialidade após o curso de medicina. Não cai exatamente no mesmo lugar? Então, não entendo, o nosso interlocutor vai dizer, como pode haver espaço aí para a questão da análise leiga? Como é que pode haver espaço aí, portanto, para alguém que não é formado em medicina? Continuando, então. Os médicos, agora o Freud respondendo, não têm direito historicamente adquirido de propriedade exclusiva da análise, muito pelo contrário. Até pouco tempo, eles se valiam de tudo, do escárnio mais raso até a calúnia pesada para prejudicá-la, que é o que a gente falou lá atrás. A medicina, não só ela não reconhecia a psicanálise, como, na verdade, desqualificava completamente, mas, ao mesmo tempo, quer se apropriar da área, quer se apropriar para matar a área, quer se apropriar porque descobriu que ela é interessante financeiramente. Por que uma área, né, médica
que sempre se desfez, quer de repente se apropriar. Sim, até hoje a gente está nessa mesma lógica. Ao mesmo tempo quer se apropriar, mas ao mesmo tempo faz calúnias pesadas sobre essa área. Então, permita que eu dê a palavra charlatão o sentido a que ela tem direito. No lugar do significado legal, que charlatão seria tratar pacientes sem ter o diploma de médico, que é o que o Hayek estava sendo acusado, o Freud diz, eu preferiria outra definição. Charlatão é aquele que empreende um tratamento sem possuir conhecimentos e habilidades necessárias para tanto. Ou seja, um médico que pratica psicanálise sem o tripé de formação, este sim seria um charlatão. Um leigo que pratica psicanálise a partir do tripé de formação, esse não seria um charlatão, seria um analista. O que o Freud está nos propondo é que a gente revise o que é, afinal de contas, um charlatão. O charlatão, então, não estaria ligado a um diploma legal, mas estaria ligado a uma formação. Estaria ligado à ideia de você ter conhecimentos e habilidades para exercer o que você promete exercer, para praticar o trabalho que você promete praticar. E aí o Freud continua. É inútil o senhor querer retrucar que isso é inconsequente, que o senhor não quer imputar isso aos médicos, que o médico deve saber que um diploma médico não é uma carta branca. Inclusive, isso é um problema que a gente tem até hoje, tá? O diploma do médico é uma carta branca para tudo. Só um parêntese, é carta branca para tudo mesmo. Por exemplo, tinha um caso lá em Goiânia que ficou muito famoso, vocês jogaram na internet, vocês vão achar. Era um cara que ele tinha o diploma de medicina e nada mais, uma graduação e nada mais, e ele resolveu fazer cirurgia plástica. Porque o diploma de medicina já garantia que ele pudesse fazer qualquer coisa da área médica, mesmo que ele não tivesse, por exemplo, residência em cirurgia plástica. Se vocês jogarem na internet, vocês vão ver que duas primas da mesma família morreram na mão dele. Uma fez cirurgia e morreu, depois a outra foi fazer cirurgia com ele também, o que não faz o menor sentido. E só depois de consequências graves, tanto consequências físicas quanto a mais grave de todas, óbito, que começaram a questionar que talvez o diploma de médico não pode ser uma carta branca para qualquer coisa na saúde. Mas vocês já perceberam que, na medicina, o diploma de graduação acaba sendo uma carta branca para muita coisa? Tem uma delicadezazinha aí. Inclusive, na área psídica de passagem. Você tem vários psiquiatras que não fizeram residência ou especialização para serem psiquiatras. Atuam como psiquiatras, sabe, igual Tiradentes, né, dentista prático? Atuam como psiquiatras de um modo prático e lá na frente, por exemplo, fazem uma prova para conseguir a nomeação daquilo que já praticavam sem necessariamente ter uma formação antecipada. Então, veja que mesmo, eu estou dizendo isso porque fica parecendo que a psicanálise tem um problema maior do que todas as outras áreas. Não, as áreas, de modo geral, têm problemas dentro delas também. Mas, continuando, então, o diploma médico não pode ser uma carta branca, e que um doente não está disponível ao léu, que se deve confiar que o médico sempre age de boa fé, mesmo ele talvez incorrendo em enganos. Sobre essa coisa do médico sempre agindo de boa fé. Sabe uma coisa que me chamou? Vou até fechar aqui só para a gente poder falar sobre essa coisa assim, um diploma garante boa fé? Me chamou a atenção, eu estava vendo acho que foi o Estadão. De repente eu vi uma notícia, estava assim, pedindo encarecidamente para os médicos pararem de ficar prescrevendo suplementos, creatinina, vitamina, uma cardiologista, uma mulher, uma médica cardiologista pedindo encarecidamente para os médicos pararem de prescrever a quantidade de coisas que estavam prescrevendo, porque estava chegando no consultório dela uma quantidade enorme de cardiopatias em pacientes muito jovens, provavelmente causado pela quantidade de suplemento que estavam usando, sobretudo para marombar. Né? E quando ela questionava a quantidade de suplemento, eles falavam, foram todos prescritos por um médico. Ninguém estava se automedicando, ninguém estava tomando nada fora da prescrição. Quando você vê uma especialista dizendo para os colegas, por favor, moderem a mão, a questão que a gente coloca aqui será que a gente deve confiar que este profissional
por ter um diploma, sempre age de boa fé? E quando, por acaso, ele se engana porque se enganou sem nenhuma outra questão por detrás, né? Bom, então fica aí essa questão que o Freud coloca já há 100 anos atrás. Supor que determinadas profissões, por si só, já garantem uma posição ética, talvez seja um pouco ingênuo. Fica aí só essa pistinha, né? Luzia? Eu queria fazer um comentário trazendo para a atualidade isso que você está falando ali do Freud, né? Assim, a medicina ali nesse discurso médico, em que vai assim, tentando se apropriar da psicanálise, né, como área da medicina. E hoje o que eu vou percebendo assim que a medicina está fazendo? A gente está percebendo, né, de que ela vai, por exemplo, a psicologia comportamental. De algum modo, e alguns tipos de psicologia também, né? Mas citando a comportamental, principalmente aquela baseada em evidências, né? Como ali mais próxima da medicina. Então, parece que ela também ali vai se apropriando dessa área da psicologia como um modo de comprovar, né? Assim, como se fosse algo meio subserviente à medicina. E aí que vai ser no risco, né? Que ou ela vai se apropriando ou ela vai se aproximando de áreas que são subservientes, no sentido assim, de que a gente vai trabalhando para poder, você pega um diagnóstico da medicina, e aí eu vou atender um paciente ali pela comportamental, baseado em evidência, a partir desse diagnóstico, a partir dos medicamentos, né? E aí, assim, vai virando subserviente. E aí a psicanálise que vai recusando esse lugar vai ficando ali realmente um outro modo de discurso, que às vezes até se aproxima um pouquinho mais da arte, da filosofia, e aí a importância desse lugar nosso justamente nessa atualidade, né? Luzia, acho que eu não poderia explicar melhor do que você explicou. Isso me preocupa enormemente. Subserviência. Essa subserviência, acho que você escolheu a palavra impecável. Posso dar até... Vamos pegar duas questões. Uma para também atualizar. Todo mundo, se não viu, vejam, que é uma série muito interessante que chama Império da Dor. Vocês já devem ter visto. Que, de algum modo, dá uma notícia de que tem toda uma indústria farmacêutica por detrás de prescrições medicamentosas que parecem não ter necessariamente o objetivo de beneficiar o paciente, mas de gerar pontuações, parece tigrinho, né? Pontuações que levam, por exemplo, a vantagens financeiras para quem prescreve. Isso é perigosíssimo, porque aí você começa a ficar desconfiado, peraí, será que esse profissional está me prescrevendo essa medicação porque eu realmente preciso ou porque ele quer ganhar pontos na indústria farmacêutica? Pô, vai ficar um negócio paranoico, né? Porque eu tenho que confiar na boa-fé do profissional, mas, ao mesmo tempo, questiono se ele tem benefícios financeiros. Não tem... Como é que chama que é trem de conflito? Esqueci a palavra. Tem um nome específico. Conflito de interesse? Conflito de interesse. Não tem conflito nesse negócio? Né? Segundo ponto que você coloca, Luzia, é da subserviência, me preocupa. Essa semana, inclusive, um monte de gente me mandou, saiu um negócio, de novo, o G1 deu a notícia de um modo extremamente problemático. Ele colocou assim, nova diretriz nacional orienta o diagnóstico do tratamento do autismo, com base em evidências científicas. Aí eu falei, ai, meu Deus, lá vamos nós. Aí você vai ver, não são as diretrizes nacionais. Quem pode fazer diretrizes nacionais? SUS, Ministério da Saúde, órgãos públicos. Essa notícia, eu vou até projetar ela aqui só para ficar registrada, assim. O que me incomoda? Notícia mal feita. Veja, o jeito que a notícia foi dada. Nova diretriz nacional orienta diagnóstico e tratamento do autismo. Um monte de gente me mandou, porque aqui eles colocaram que a psicanálise e chá de cogumelo está no mesmo campo aí. Só que, veja, qual que é o equívoco da notícia? Leiam aqui, documento da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. É um órgão público? É SUS? É Ministério da Saúde? Sociedade. Sociedade Brasileira é um grupo privado que defende os interesses desta classe. Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. Poderia ser o Rotary Club. Poderia ser a maçonaria, por acaso, a Sociedade Brasileira. Por que eu estou apontando isso? Não são diretrizes nacionais no sentido dos órgãos públicos. Isso não é uma diretriz nacional. É um documento da Sociedade Brasileira.
E vamos colocar mais um pedacinho aqui. Eu coloquei até no meu Instagram, ontem vocês podem ler. Essa semana está tendo um julgamento importante sobre os excessos de terapia para pessoas autistas. Esse processo é por causa daquela provocação que foi feita, que quem está no grupo de segunda se lembra. As associações de defesa dos autistas fizeram uma denúncia ao Ministério dos Direitos Humanos sobre as terapias de 40 horas ABA para crianças e adolescentes autistas, lembram? Esta semana, na Câmara dos Deputados Federais, está tendo audiências públicas justamente sobre essa temática. Então, vamos somar 2 mais 2, né? Somando 2 mais 2, por que na mesma semana que está, olha a data, na mesma semana que está tendo audiências públicas sobre os excessos de terapia, que, diga de passagem, são recomendados por neuropediatras, a Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil solta um documento das suas diretrizes para proteger os neuropediatras que estão sendo citados nesses documentos como tendo excedido. Se vocês não lembram do documento, me falem que eu mando de novo. Crianças de 1 ano e 11 meses, é uma das que mais me chamou a atenção, que foi solicitado 63 horas de terapia semanal, que é uma coisa impraticável. 20 eu já acho maluco, tá? 40 eu já acho uma coisa impossível. Acima disso, eu não sei nem como é que dorme, né? Como é que dorme, como é que come. Então, Luzia, eu acho que esses 2 exemplos conversam, deixa eu tirar aqui, conversam com isso que você está colocando, percebe? Por que a gente tem agora aí autismo baseado em evidência, que eu acho a coisa mais doidona também, subserviência. Então, você tem determinadas áreas que não questionam o excesso. Por exemplo, se alguém me chega com um papel dizendo, olha, ela pediu 40 horas de terapia para meu filho que tem 3 anos de idade, eu vou falar assim, quê? Como assim 40 horas? Ele tem que ir para a escola, ele tem que brincar, ele tem que tirar a sonequinha, fazer natação, conversar com os colegas, brincar. Não cabe 40 horas de terapia. Olha que chato que a gente é, Luzia, a gente vai questionar. Porque, no final das contas, a psicanálise, ela não funciona na subserviência. Ela funciona como um movimento de resistência também. E isso causa um certo incômodo. Não poderia ter colocado melhor. Gostei da palavra que você usou, guardei, usarei mais. Kátia? Essa questão de subserviência. A minha filha, ela fez educação física, especialização no idoso, e agora está entrando no mestrado em cuidados com o idoso. Ela é personal trainer. E ela chegou para mim, ela conversa muito comigo, eu quero a tua opinião. Eu já fico assim, foi que houve. Ela disse, eu tenho uma aluna que o médico disse que ela não pode fazer agachamento, passou uma série de medicações, mãezinha, que ela pode infartar. E eu fui questionar com ela questionou com ele, ele disse que o médico era ele. E eu disse que eu não ia aceitar. Ele tirasse a bunda do consultório, achei engraçado, ela disse assim, eu disse que ele tirasse a bunda do consultório dele, e fosse lá na academia para me mostrar para ele. Porque eu não tenho que fazer prescrevendo como a pessoa tem que dizer para mim, porque ele mandou, como você tem que se exercitar. Então, ela não senta no sanitário, ela não senta para comer, ela não senta para ver uma televisão, para não poder fazer agachamento. Porque o médico, não, porque tudo bem. Inclusive, o cara chegou a ligar para ela, ela estava em casa, ela botou na viva voz. Eu fiquei só ouvindo. Aí ela disse, eu estudei 5 anos, depois eu fiz mais 4 de não sei o quê. Ela disse, não interessa. Pois procure ser um bom profissional, porque eu sou. E eu não vou fazer o que o senhor está dizendo, eu estou mandando. Então, o senhor mande na sua casa, o senhor mande com a sua mulher, suas filhas, enfim. Mas com as minhas alunas eu não vou fazer isso, porque eu não vou ser irresponsável. E, Kátia, é interessante essa questão, o pessoal está falando ali da carteirada, né? O argumento de poder, em qualquer área, tá, gente? Em qualquer uma. Argumento de poder realmente não é argumento. É quando os argumentos, no final das contas, acabam. O que a gente pode, no final das contas, é dialogar, respeitando as áreas.
Mas aí Sim. vem um ponto importante, então, em relação à nossa formação. O que é interessante, voltando aí no texto da análise leiga, que o Freud coloca? O que ele está colocando é que, de algum modo, o próprio Freud, que inventou essa área, isso é uma coisa engraçada, né? O próprio Freud, que inventou a psicanálise, está dizendo que a psicanálise deveria funcionar de um determinado modo. Aquelas pessoas que menosprezaram a psicanálise e ironizaram por considerar que ela não é científica, agora estão dizendo que ela deveria funcionar de um outro modo. E veja, o Freud em nenhum momento usou argumento de autoridade aqui, né? Ele poderia ter dado uma carteirada, né? Isso é interessante, ele não deu a tal da carteirada, em nenhum momento ele falou, mas Catrumano, eu que inventei esse negócio. Em nenhum momento, pelo contrário, ele gasta quase 100 páginas de texto argumentando e tentando convencer a pessoa a compreender a proposta do que ele está fazendo. Então, é interessante, olha que ele é o inventor da área. Imagina quem só está exercendo, né? Essa ideia de dialogar. Rosana? Isso aí, acrescentar um pouco, voltando no texto mesmo, Renata, porque o que me dá um certo alento é ver quanto o texto é atual, ou seja, Freud já passava por isso lá, e a psicanálise está aqui hoje, a gente está aqui hoje conversando, então, assim, eu acho que isso que é interessante a gente pontuar também, né, porque tudo que ele passou, né, é um pouco do que vem. Eu tinha uma professora que falava, todo ano tenta matar a psicanálise, de alguma forma, e assim, que ele dá os parabéns para a Kátia pela filha porreta, gostei disso. E também um comentáriozinho sobre a questão da subserviência, também adorei a palavra, mas às vezes eu acho que tem muito de um certo, uma aderência por um interesse, porque se se chega numa determinada clínica com uma recomendação médica de 60 horas, um convênio que paga 60 horas, ou uma pessoa que tem grana para pagar 60 horas semanais, ele não pensa como a gente faz, né? Então, às vezes, assim, dá sempre essa ideia de que é um jogo do consumo, no final das contas, né? E é interessante usar essa coisa, tem um aluno que eu sempre achei que ele ia para a área da psicanálise, agora chegou na disciplina preparatória para o estágio, que são as disciplinas de psicodiagnóstico, psicoterapia infantil, triagem, aquelas todas que preparam para o estágio, e aí eu dou psicodiagnóstico. Aí ele virou para, se ele estiver assistindo depois, ele vai se reconhecer. Aí ele falou assim, não, professor, eu vou aplicar, mas vou usar TCC. Eu falei, não acredito. Você vai usar a TCC? Não, eu gosto da psicanálise, mas eu não tenho força para essa briga lá fora. Eu falei, tá bom, você não tem força para essa briga lá fora, então agora que você tiver força, você volta aqui pro... Ele falou assim, não, eu vou com o coração apertado, professora, mas eu não dou conta dessa briga lá fora. Não, você vai formar agora, talvez você vai precisar de mais tempo e fôlego para essa briga lá fora. Mas veja, Rosana, é como se de algum modo, o que ele está escutando ali no texto? Olha, tem uma linha que se você seguir, portas vão se abrir. Tem uma outra linha que, se você seguir, portas vão se fechar. E naquele desespero de não saber lidar com a cara na porta, às vezes a gente recua. Então, tem um movimento interessante aí de o que o Freud está dizendo, né? Ele poderia falar assim, não, então tá bom, olha, vai ser da medicina mesmo. Ele poderia, ele próprio é médico, a maior parte das pessoas são médicas que ele trabalhava ali com ele na época, mas, de algum modo, é do interesse dele, até porque a gente já tinha, nessa altura do campeonato, Melanie Klein, Françoise Dolto um pouquinho depois, a própria filha dele, Ana Freud, a Françoise Dolto foi depois, tá? Mas, enfim, a gente já tinha ali na linha pessoas, nessa época, que está o próprio Reich, né, que estavam exercendo e não vinham da medicina. Antes de passar um pouquinho mais adiante, vamos avançar mais um pouquinho no texto, volta lá. Olha só. Renata, só falando para esse aluno seu aí, para ele ficar tranquilo que ele foi picado pelo mosquitinho da peste, ou mais cedo ou mais tarde. Daqui a pouco ela anda lá dentro dele. Eu sei que ele vai voltar. E olha só, então, voltando aqui para o texto, olha que interessante. O Freud vai dizer, os institutos analíticos são poucos, tanto que ele cita aí 2, são novos e desprovidos de autoridade, né? Ainda há outras condições que favorecem a sua atuação como charlatão analista. Se ele quisesse fazer operações oftalmológicas, quem que é ele que ele está citando aqui? Ele está citando, por exemplo, pessoas
que decidem, porque tem o diploma de médico, como a gente falou lá, decidem que o diploma de medicina seria uma carta branca para exercer várias possibilidades de trabalho, inclusive a psicanálise. Então, seguindo lá, voltando. Há ainda outras condições que favorecem a sua atuação como charlatão analista. Se ele quisesse fazer operações oftalmológicas sem a devida preparação, o insucesso de suas extrações de catarata, por exemplo, bem como a ausência de pacientes, logo colocaria um ponto final em sua ousadia. O exercício da análise para ele é comparavelmente inofensivo. O que ele está dizendo? Dificilmente o médico vai se encorajar a fazer cirurgias oftalmológicas sem fazer a formação adequada para isso. Mas vai que ele se encoraja, com diploma de medicina, a receber pacientes na posição de analista, supondo que não vai ter dano nenhum. Ele não vai deixar ninguém cego fazendo isso. Para sermos honestos, a atividade de um analista sem treinamento também é mais inofensiva para o doente do que um cirurgião pouco hábil. Acho que o cirurgião causa dano mais rápido, tipo assim, você sai de lá em 15 minutos cego, né? É rápido o fato de que ele não ser hábil para o trabalho vai te causar um dano imediato e inquestionável. O possível dano se restringe ao fato de que o doente, né, foi motivado a fazer um esforço inócuo e perdeu ou piorou as chances de cura. Além disso, rebaixou-se a fama da terapia analítica. Então, o que ele está dizendo? Quando um charlatão, né, mesmo sendo médico charlatão, porque resolve praticar a análise sem a devida formação, ele vai deixar alguém cego? Não. Como, por exemplo, o oftalmologista cirurgião? Não. Entretanto, ele vai fazer com que o paciente talvez perca toda a motivação para poder se tratar novamente pela péssima experiência que teve, e, em consequência, causa um problema coletivo para todos os outros analistas, porque ele rebaixa a fama da psicanálise. Vocês percebem que isso é extremamente atual também, né? Nós, vez por outra, pessoas que praticam muito mal a psicanálise ou se nomeiam equivocadamente analistas, acabam, portanto, também causando danos na fama e na nomeação de todos os outros psicanalistas. Continuando, já que vai se executar a análise, que seja feita por pessoas que tiveram uma formação sólida na área. E o senhor não acredita que os médicos que se voltam para a análise, no decorrer do tempo, vão fazer todo o possível para se apropriar dessa formação? O interlocutor diz. O Freud diz, acho que não. Então, o interlocutor está querendo dizer, não, mas o médico ele vai querer ser um ótimo analista. Então, ele vai fazer a melhor das formações. E o Freud vai dizer cético, eu acho que não. Enquanto a relação entre a faculdade e o Instituto Analítico permanecer inalterada, possivelmente os médicos acharão grande demais e tentarão lhes facilitar a vida, ou seja, pegar atalhos, né? Então, quero abordar outra questão com o senhor, né? Agora, mas também gostaria de tocar em determinado ponto, à guisa de introdução. Dizem que os órgãos responsáveis, motivados pela classe médica, querem proibir os leigos em exercício geral da análise. Essa proibição afetaria também membros não médicos da Associação Psicanalítica, que usufruíram de uma formação excelente e se aperfeiçoam por meio do exercício. Então, veja, no primeiro argumento, ele está falando sobre as pessoas que ainda vão se formar, pessoas que ainda vão se tornar analistas. Mas agora ele coloca uma segunda questão. Não médicos que já praticam a psicanálise. Não médicos que já estudam, lembrando que nessa altura do campeonato a psicanálise está em prática e estuda há cerca de 30 anos. Então, não médicos que já há décadas estudam e praticam a psicanálise. E isso não é exatamente o resultado de uma lei que uma lei quer alcançar. No entanto, esse problema específico não é muito importante nem difícil de resolver. O que ele está dizendo? Veja, você vai proibir agora pessoas que já estão exercendo há décadas essa profissão. Quer colocar uma lei que vai agir por retroação sobre quem já está lá, né? Então, isso é um grande problema, porque nós temos psicanalistas que já atuam e não são médicos há anos, há décadas,
E aí você promulga uma lei agora. O que vai acontecer com todas essas pessoas que já atuam na profissão, né? Vamos circular mais um pouquinho e depois eu volto para o texto. Kátia, você está com a mão levantada daquela hora ou você levantou de novo? Não, é daquela hora. Então tá bom. Perdão. Gabriele? Boa noite. Boa noite. Eu queria levantar uma questão. Eu tenho alguns colegas psicanalistas e alguns colegas psicólogos. Parece que a psicanálise ela não é bem vista no meio dos psicólogos. Parece que o CRP é como se fosse uma coroa na cabeça deles. Quem não tem CRP não tem estudo para lidar com questões de saúde mental. E alguns psicanalistas que se intitulam coaching. O que você acha sobre isso? Não sou psicanalista, só são coaches. Não tem como as duas coisas andarem juntas. Lembra que uma das regras, a psicanálise, ela trabalha com regras muito objetivas. A regra fundamental da psicanálise é a associação livre, que se sustenta a partir do trabalho em transferência, associada ao trabalho de escuta flutuante, sustentada fundamentalmente por uma outra regra, que é a regra da abstinência. Pronto, já furou. Se tem uma coisa que coach não consegue fazer, é abstinência. A regra da abstinência inclui não indução, não antecipação, não instrução, não orientação. E o coach, como o próprio nome diz, o que o coach faz? Ele coach, ou seja, ele instrui, ele administra, ele orienta, ele dirige. A regra da psicanálise é que você dirige o tratamento, não o analista, o analisando. Você dirige a análise, não analisando. Ele é um treinador. Exato, Renata, ele é um treinador. Então, não tem, é absolutamente impossível, psicanalista cristão, é absolutamente impossível, psicanalista coach, é absolutamente, vocês querem continuar a lista, vocês já entenderam, né? Tudo aquilo que, de algum modo, vem associado a uma diretriz específica, fere a regra da abstinência. A psicanálise só tem duas regras, a associação livre e a regra da abstinência. A regra fundamental, então, como é que você fura as duas primeiras regras da psicanálise já tentando entrar nela? Não tem como. Agora, em relação à psicologia e à psicanálise, eu sou professora no curso de psicologia, né, há 20 anos. E meu departamento tem mais psicanalista do que... E não é só aqui não, tá? A UFMG, a gente brinca que é uma contaminação generalizada de psicanalistas lacanianos. No curso de pedagogia, no curso de letras, no curso de psicologia, é impressionante. A quantidade de lacaniano por metro quadrado na UFMG é uma delícia aquele negócio. Aqui também a gente está bem servido a quantidade. Então, você tem várias universidades públicas, inclusive, que tem, em que a psicanálise, inclusive, é disciplina obrigatória, né? A gente tem, normalmente, disciplina de psicanálise 1, 2, aqui só tem 1 e a 2. Na Federal de Jataí, aqui em Goiás, por exemplo, tem a psicanálise 1, 2 e 3, e a 3 é lacaniana braba, né? É uma disciplina de Lacan brabo, no curso de graduação em psicologia. Né? Então, a psicanálise ela está dentro das disciplinas dos cursos de psicologia de modo geral. Agora, o que o CRP ele fala sobre a psicanálise, inclusive naquela audiência pública que teve sobre a faculdade de psicanálise, o CRP participou dela. E participou no sentido, inclusive, de reconhecer a psicanálise como uma formação que independe de uma faculdade. Então, agora, se você tem colegas psicólogos que colocam o CRP como uma coroa, aí a gente vai ter que, eles vão ter que ir para análise. Mas o próprio conselho, ele tem uma posição até bem resolvida com a questão do analista. Ele está bem resolvido com isso, não é nenhum grande conflito que a gente tem com o Conselho Federal de Psicologia, a instituição. Agora, o uso que cada um faz aí é diferente. Antes de passar para você, Felipe, vou voltar um pouquinho para o texto, só para avançar mais um tiquinho. Então, vamos lá. Voltando lá para o texto do Freud. Agora, outra questão que o Freud traz. Então, lembrando, a primeira questão que ele trouxe é sobre quem poderia, então, se formar psicanalista. A segunda questão é o que fazer com as pessoas que já estão trabalhando e não são médicos. A terceira questão que ele coloca agora seria a questão dos órgãos regulamentadores, né? Quem que vai regulamentar? Então, chego agora à questão
cuja discussão me parece mais importante. Será que o exercício da psicanálise é um objeto que deve ser submetido à intervenção de órgãos oficiais? Vocês entendem que essa briga é a nossa briga hoje? Ou será que é mais adequado deixá-la à mercê do seu desenvolvimento natural? Certamente não tomarei uma decisão aqui, mas tomo a liberdade de lhes apresentar o problema para que o senhor reflita a respeito. Na nossa pátria, ali no caso Viena, Áustria, né, desde sempre há um verdadeiro furor de tutela, né, uma tendência à tutela, a uma intervenção, a uma proibição, que, como todos nós sabemos, não trouxe exatamente frutos positivos. Só lembrando, vamos pegar o contexto histórico. Primeira Guerra Mundial começa ali, a partir, inclusive, do assassinato do príncipe do Império Austro-Húngaro, né? Então, aqui nesse texto, se vocês não leram todo ele, voltem, ele vai fazer uma distinção entre a Áustria da monarquia e a Áustria democrática, que acabou de se fundar no final da Primeira Guerra Mundial, e que é extremamente recente. E ele vai puxar aí a orelha em relação a essa questão do excesso em relação às leis. Veja, acredito que um excesso de determinações e proibições prejudique a autoridade da lei. Pode-se observar onde há apenas poucas proibições, elas são obedecidas cuidadosamente. Onde se é acompanhado de proibições a cada passo, tudo é proibido, sentimos-nos realmente tentados a não respeitá-las. O que ele está dizendo aqui é interessante a gente apontar. Um segundo ponto é que a psicanálise, ela é essa área que a gente está dizendo, né? Como é que a gente... Desafiadora, desobediente, mas que surgiu numa monarquia. Lembra que a psicanálise surge no Império Austro-Húngaro? Ou seja, e como costuma ser a vida numa autocracia? É só perguntar hoje nos Estados Unidos como é que estão as coisas por ali, né? Então, como é que é a vida numa autocracia? Né? Você tem uma vigilância severa, leis caprichosas, né? A gente também pode perguntar como que é a vida, sei lá, nos Emirados Árabes, como é a vida nas autocracias de modo geral. Então, veja, essa questão da lei, da autoridade e dos seus excessos, a psicanálise, ela surge justamente questionando isso, questionando esse ponto da autoridade. Aí vem um contraponto interessante. Se a psicanálise, ela se coloca, e aí volta com isso que você estava falando, Luzia, se a psicanálise, ela se coloca desde a sua origem num questionamento da cultura, como é que ficaria, então, essa questão dela ser legislada por um órgão fiscalizador específico, sendo que ela se coloca regularmente como questionadora dos órgãos? Deu para entender o jogo que ele coloca aqui? Então, até pelo lugar histórico da psicanálise, a psicanálise ela ocupa um lugar de rebelião, né? E nesse sentido do lugar de rebelião, como é que ficaria essa questão da tutela, né? Bom, então uma frase do Freud para a gente fechar essa questão, e passo para você, Felipe. Na página 255, uma última frasezinha sobre esse assunto não posso dizer que eu seja um admirador dessas medidas. A última, indubitavelmente, é um excesso de tutela policial que prejudica a liberdade intelectual. O que o Freud está dizendo aqui também? Para uma área, qualquer que seja ela, poder crescer e ampliar intelectualmente, ela precisa ter liberdade de pensamento. Vocês já pararam para pensar que se você viver num país que você não tem liberdade de pensamento, você vai ficar um tanto quanto minado em relação aos seus potenciais? Já pararam para pensar, se a gente morasse... Se vocês não leram, leiam um texto maravilhoso, um livro que chama 1984, ou Admirável Mundo Novo. Inclusive, Admirável Mundo Novo, o personagem principal é um psicólogo, tá? 1984 e Admirável Mundo Novo são sociedades, leiam os dois livros, são sociedades em que a liberdade de pensar passa a ser controlada. Então, não se trata só de não fazer ou não falar, mas também de não pensar. Até o pensamento passa a ser cerceado pelo Estado. Como é que... Então, o que o Freud está jogando aqui é que, de algum modo, a liberdade, ela é fundamental para o avanço do pensamento.
Então, qual seria, como que seria esse jogo entre ser tutelado por uma instituição e poder manter essa liberdade intelectual de poder descobrir, por exemplo, até interessante, a psicanálise, ela é da área da saúde, de algum modo, mas a gente vai na antropologia, na mitologia, na literatura, a gente faz relação com o filme, a gente tem uma liberdade de passar por todos os campos. Se ela fosse objeto específico, por exemplo, da medicina, teria tamanha possibilidade? Teria tamanha flexibilidade de passear por todos os campos? Bom, Felipe? Microfone, Felipe? Microfone. Você até abriu o microfone, mas você não está sendo sua voz. Talvez o seu fone? Consegue me ouvir agora? Agora sim, pode falar. Ah, beleza. Então, bom dia. Bom dia daqui. Minha pergunta é a seguinte, até um pouco simples, mas eu queria saber isso. Olha só, você como, assim, a pessoa que está buscando ser psicanalista, né, e ela está ali com toda a intenção ali real de se dedicar a estudo e tal, e etc. Aí ela vai, busca uma instituição renomada, busca vários outros cursos complementares e tal, e etc. E às vezes eu acho que tá misturado alho com bugalho, tem gente falando uma coisa, uma interpretação é a outra e tal. Eu queria saber a sua opinião, assim, para esse analista que tem uma intenção real de ser um bom analista, como é que ele mede o que está sendo dito, até por essas instituições que são renomadas, o que é bom, o que é alho, o que é bugalho, nesse sentido, né? Assim, porque só o estudo dele mesmo, né, e eu estou me incluindo aí, não é suficiente, né? Então você precisa do outro para te guiar, né? E é o tripé também. E não sei, essa é um pouco a minha pergunta. Então, quando a gente for, inclusive, avançar no Lacan, essa questão vai retomar de novo, quantas vezes for necessário. Mas, Felipe, a pergunta que você faz, ela vem daquela angústia de que a gente tem a sensação de, às vezes, que o percurso ele é tão complexo e difícil que dá vontade até de desistir dele, igual eu estava falando do aluno lá, falou, professor, eu não tenho forças para essa luta lá fora. Então, não estou dizendo que é um percurso simples, não, e as coisas são complexas, sim, mas tem um ponto importante que a psicanálise trabalha com a ideia de transmissão, então não é algo que se forma sozinho. Por mais que todos nós devemos pegar os livros e ler, e isso é óbvio, e eu, inclusive, acho que estamos lendo pouco e temos que ler cada vez mais e mais e mais, e ler livro inteiro mesmo. Freud tem aí mais de 20 volumes, Lacan, outros tantos, fora todos os outros comentadores. E é provável que a gente passe a vida toda estudando e não vai ter conseguido ler 1/1000 de tudo que a gente tem para ler. Mas, no entanto, a gente tem que se esforçar para alcançar o máximo possível dessas leituras. Mas ler sozinho é suficiente? Não, a gente fala de transmissão. A gente fala o analista, ele se autoriza a si mesmo e é autorizado pelos seus outros. E esses seus outros têm a ver com as instituições de psicanálise. Inclusive, naquele texto que o Lacan fala do analista autoriza a si mesmo e dos seus outros, ele está falando especificamente da formação do analista na instituição dele, inclusive. Tem um contexto ali também, inclusive em oposição à instituição que ele tinha saído e rompido. E depois a gente volta na história da psicanálise. Mas, Felipe, no final das contas, não tem algo que eu te diga assim, olha, a fórmula do bolo né, 3 xícaras de farinha, 2 xícaras de leite, não tem essa fórmula, e isso é o que dificulta bastante, eu entendo, mas ao mesmo tempo, não ter a fórmula é de propósito, é justamente para deixar o fato de que você nunca deverá estar suficientemente seguro com essa área. Agora, as instituições, elas são importantes justamente para ser esse outro aí, né, que te ajuda no tripé. Pode falar, Felipe. Maravilhoso. Eu entendi, não, até porque agora você me deu uma luz, até porque se tivesse isso, seria como um outro curso qualquer. Seria como uma graduação em ensino objetivo. Lembrando que o analista ele pode, inclusive, mudar de instituição, né?
Ele pode estar numa instituição, ele pode passar para outra instituição. O que não dá são essas instituições EAD que prometem te entregar um diploma em X meses, isso não dá, isso é absolutamente antiético, né? Bom, é tanta coisa que não dá, né? Renan? Oi, tudo bem? Consegue me ouvir? Estou te ouvindo. Então, antes de fazer a pergunta, eu gostaria de me apresentar um pouco, né? Eu chamo Renan, eu tenho 22 anos, e esse é o meu primeiro encontro, né? Me indicaram um grupo. Eu ouvi esse palavrão, psicanálise, pela primeira vez com 13 anos. Num grupo mesmo familiar, durante uma roda de conversa, uma pessoa me perguntou: o que você gostaria de fazer quando você crescesse? Aquela famosa frase. Eu sempre disse psicólogo, pelo senso comum de que as pessoas diziam que era um bom conselheiro. Então a pessoa me falou: psicologia, que interessante, uma pessoa leiga também. Mas você já ouviu falar de psicanálise? Ficou sabendo que isso dá muito mais dinheiro? Então eu, com 13 anos, sem ter conhecimento nenhum disso, né, comecei aos poucos a me interessar, sem saber o que era psicanálise. Eu acho que eu tive meu primeiro encontro com ela começando a ler Clarice. Eu acho que foi o primeiro soco no estômago que eu tive, sem saber o que era psicanálise, comecei a sentir um pouquinho dela. Hoje eu tenho 22 anos e eu ingressei na faculdade de psicologia. Por mais que eu tenha ingressado no curso, né, você disse que atua, né, como professora na área de psicologia, eu queria te fazer uma pergunta. Eu tenho como objetivo, claro, mergulhar profundamente na psicanálise, estando, né, sendo graduando em psicologia, e queria te perguntar qual seria a melhor forma de me aprofundar nos meus estudos, em todas as abordagens, em todas as áreas da psicologia, porém, sem que isso interfira muito nesse meu amor tão profundo da psicanálise. Mas Renan não vai interferir. Isso que é interessante. Você tem aqui no grupo pessoas que fizeram faculdade de Direito, pessoas que fizeram faculdade de História, pessoas que fizeram faculdade de Psicologia, de Arquitetura, de Veterinária, foi a Renata ali. E é interessante que cada um vai trazer da sua área um enlace com a psicanálise também. Desenho industrial, contabilidade, pedagogia, olha só, a psicologia é mais uma das possibilidades. A gente coloca como possibilidade sempre ter um curso de graduação, e a psicanálise, ela vem com uma formação que é a partir daí, mas veja, é a partir. Então, toda a formação que você teve antes, inclusive, por exemplo, ter lido Clarice Lispector, que, diga de passagem, teve um analista, o Azulay, né, durante muito tempo, toda a formação que você tem ao longo da sua vida, inclusive a formação superior, é ponto de partida. O que você vai aprender na psicologia, inclusive psicologia social, psicologia comunitária, psicologia institucional, a própria psicopatologia, psicologia do desenvolvimento, é muito interessante que você vai perceber como todas essas áreas vão servir de base para debater também. Porque a psicanálise, ela utiliza todos os recursos que existem na cultura. Inclusive, para fechar aqui o texto, só um ponto eu passo para você, Rosana. Olha que interessante que o Freud está dizendo. A formação do analista é o último ponto que ele traz no texto. A formação analítica, que eu acho que conversa exatamente com o que você colocou, Renan. A formação analítica verdade, tem uma intersecção com o círculo da preparação médica, e tem mesmo. Mas não inclui e não é incluída pela medicina. Se tivéssemos que fundar uma faculdade de psicanálise, que não é o caso, algo que hoje ainda pode parecer fantasioso, nela teríamos que ensinar muita coisa que é ensinada também na faculdade de medicina, além da psicologia profunda, que sempre seria a parte principal, uma introdução à biologia, em um espectro mais amplo possível, a ciência da vida sexual, uma familiarização com os quadros patológicos da psiquiatria. Por outro lado, a introdução analítica também englobaria disciplinas distantes ao médico e com as quais ele dificilmente se defrontaria. História da cultura, mitologia, psicologia da religião, ciência da literatura, percebe? Então, veja, o que o Freud está dizendo aqui, eu acho genial. Se
a psicanálise, ela bebe tanto na literatura quanto na medicina, por que o ponto de partida teria que ser medicina e não literatura? Se ela se funda tanto na história da cultura quanto em saber sobre a psicologia, por que ela teria que ser na psicologia e não na história? O que ele está colocando é todos os pontos de partida vão contribuir com um material precioso para a psicanálise. Todos. A história, a literatura, a psicologia, a medicina, o direito, todos vão contribuir com material precioso como ponto de partida. Mas daí o trabalho começa. Daí o trabalho não concluiu, daí o trabalho começa. Rosana? Só duas palavrinhas, Renata, especialmente, ele acabou de sair, eu não vi, eu esqueci, tá aqui, o Felipe. Não, o Felipe e o Renan, para os dois, o Felipe também. Está começando o percurso, porque eu acho que é legal a gente lembrar que o percurso é individual. Não dá para você seguir uma receita, cada um faz o seu percurso na psicanálise. Antes de chegar aqui, eu passei por vários, fui para a escola, para outra, fui para um espaço, fui para outro, então assim, fui construindo a minha formação. Aí você vai encontrar o seu espaço, que você vai se sentir bem, fala, não, tá por aqui faz sentido para mim. Ou continua ainda transitando, ainda tem os outros grupos que têm um pensamento um pouco diferente, e tudo bem, eu consigo identificar onde está a diferença, o que me faz sentido ou não. Então, assim, lembrar que o percurso é individual. Isso aqui é muito legal da psicanálise também, né? Tá sem som, Renata. Obrigada. E para fechar, e aí vocês vão me lembrar, quem está com a mão levantada, de retomar na quarta-feira que vem. E para fechar, Rosana, esse ponto do Freud que eu acho muito interessante. Ele diz, olha, se eu fosse formular um curso, não quero formular de psicanálise, eu teria que estudar de história, literatura, a medicina, a biologia. Então, quando a gente fala que qualquer curso superior é ponto de partida, vocês entendem o que a provocação aqui? Porque, no final das contas, a psicanálise ela é um resultado da cultura. Assim como a neurose é um produto da cultura. Vocês sabem que a neurose é um produto da cultura, né? Se a psicanálise é um produto da cultura, a neurose é um produto da cultura, eu posso partir de vários pontos, mas eu não vou poder atalhar em nenhum deles. Não é porque eu fiz 5 anos de psicologia ou 6 anos de medicina, ao invés de ter feito 4 anos de letra, que eu vou poder atalhar porque o meu curso era mais comprido. Não tem essa possibilidade. Não existe a possibilidade de atalho. De qualquer graduação que você vier, o percurso será o mesmo. E, às vezes, algumas pessoas, inclusive na psicologia, eu vejo, às vezes, até mais comum a tendência de tentar atalhar. Né? Porque eu já fiz psicologia, então posso atalhar. Não tem atalho. Vamos encerrar por hoje, por causa do tempo, mas lembrando, na semana que vem, os escritos, dentro dos escritos, o texto do Lacan, mas eu vou mandar lá nos grupos de WhatsApp também, a direção do tratamento e seus princípios de poder. Então, a gente fez um percurso pelo Freud, lembrando, a gente fez um percurso do Freud com o livro da Autêntica, comprem o livro. A gente fez um percurso, então, falando sobre o início do tratamento, a questão do repetir, recordar, reelaborar, sobre a transferência e resistência, caminhos da terapia psicanalítica, a questão da análise leiga, lemos muitos textos do Freud, né? Então, fizemos um percurso bem bacana, a partir, então, dos fundamentos da clínica psicanalítica em Freud. Agora, a gente vai passar para o fundamento da clínica psicanalítica a partir de Lacan, contexto, a direção do tratamento e os princípios de poder. Nos escritos, páginas 591. É um texto de 62 páginas, denso. Não deixem para ler muito em cima da hora, tudo bem? A gente provavelmente vai gastar aí uns 4 encontros nesse texto do Lacan, pelo menos. Não temos uma ementa para cumprir, não temos por que sair correndo desesperadamente. Vamos dedicar ao texto. Depois desse texto do Lacan, a gente volta de novo para os fundamentos, para um dos meus textos preferidos da obra do Freud, que é o Construções em Análise, de 1937. Inclusive, Freud aqui faz uma revisão desde a interpretação dos sonhos até o texto de 37, ele faz um percurso de quase 40 anos, revisitando o que significa interpretar. E aí a gente volta, então, para esse texto do Freud. Combinado? Então, beijo para todo mundo. Bom descanso. Lê. É para ler, hein? É para ler. Vocês dentro do livro falam, lê. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo, obrigada, Renata. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Beijo, beijo.